Boa noite, irmãos. Quero deixar aqui registrado, louvar a Deus por mais uma vez ter a oportunidade de pregar a sua palavra. Sempre é um privilégio trazer a mensagem do nosso Deus. E agradecer também ao pastor Valnei pela confiança de estar me chamando, convocando, para trazer a mensagem aqui para os irmãos. Irmãos, eu queria meditar um pouco essa noite com vocês sobre uma questão básica de todo crente. Todo crente passa por isso, todo crente vive isso, que é a ideia de testemunhar. Como nós estamos testemunhando do Senhor ao mundo que nos cerca. É uma realidade que não somente eu, mas todo crente em Jesus que fez um compromisso com Cristo vai passar, ou passa. Porque o seu testemunho é diário, é todos os dias, em todos os momentos, seja de forma no trabalho, de forma mais formal, ou no serviço, ou de forma informal mesmo, na sua família, entre parentes crentes, entre amigos, num jogo de futebol, ou numa conversa descontraída na hora do almoço. Não importa. Nosso chamado por Deus, fomos chamados por Deus, comissionados a ser santos, irrepreensíveis, como diz Efésios capítulo 1, fomos eleitos para isso, eleitos para ser santos, irrepreensíveis, no amado, em Cristo, e esse chamado nos manda, nos convoca também a um testemunho, algo que vai manifestar ao mundo que nos cerca o nosso Deus, a quem servimos. A gente lembra também um pouco, se os irmãos tiverem, eu não vou ler agora, até para não delongar muito, mas Mateus capítulo 5, quando a gente vê sobre sal e luz do mundo, na passagem quando ele fala da luz, ele fala o quê? Ele fala, olha, para que vocês pratiquem, vou parafrasear, mas pratiquem as boas obras, para que glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. É a Deus a glória, por causa daquilo que vocês fazem, por aquilo que vocês manifestam. Em tudo isso, testemunhamos. E o texto de hoje que eu quero ler com os irmãos é Daniel, capítulo 3. Por favor, abra um texto. Eu vou me deter nos versículos 14 ao 30. E depois eu vou dar uma lida em alguns versículos que vão nos nortear para mostrar o contexto em que os amigos de Daniel estão vivendo ali, naquele momento. Mas o livro de Daniel é um dos livros mais fantásticos para mim. Eu amo o livro de Daniel. Eu gosto muito da forma como Daniel se porta na Babilônia e seus amigos, no cativeiro, da Babilônia, e a forma como ele se porta como um crente no Deus verdadeiro, um crente fiel ao Deus de Israel. Então, nós vamos ver um pouco disso. Mas vamos ler Daniel, capítulo 3, versículo 14 ao 30. Diz assim o texto sagrado. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos e suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse:
Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa, falou e disse: Cedraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Agora, né? Agora ele disse, né? Servos do Deus Altíssimo, e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, e serviram e adoraram a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Esse contexto é um texto de Daniel que passa no cativeiro babilônico, né? O cativeiro babilônico, para que os irmãos lembrem, foi um período que Israel passou, 70 anos, devido aos seus pecados, devido às suas falhas, sua idolatria, suas formas de pecados que eram diversas, né? Um detalhe, um dos pecados que Israel teve, que foi estipado praticamente do povo depois do cativeiro, que a gente lê depois nos escritos pós-exílio, é a idolatria. Israel era um povo muito idólatra, constantemente idolatrava povos de muitas nações, né? Eles acabavam servindo ao Deus de Israel, mas também queriam dar a outros deuses. Era uma prática. Se você lê Juízes, 1 Reis, 2 Reis, os livros dos reis, né? E você lê o livro que a gente vai acompanhar agora, o pastor Valnei vai começar a expor Isaías, a gente vai ver muito isso, o profeta exortando com relação à idolatria. Depois do cativeiro, você não, nos escritos pós-cativeiro, tem outros pecados, mas a idolatria, você não vê mais uma repetição como acontecia antes do cativeiro. Então, foi um pecado que Deus tirou ali, curou Israel, mesmo depois do cativeiro, né? A dor ali serviu realmente nesse sentido, e moldou o povo lá, para não cometer mais esse pecado. Enfim, esse foi um detalhe que eu ia comentar aqui. Mas, voltando. Então, o cativeiro babilônico foi esse período, 70 anos, de sofrimento do povo. Um período que Israel foi dominada, subjugada, e muitas pessoas acabaram, em alguns grupos, né, acabaram indo, sendo levados para cativos, né, realmente, para a Babilônia. O caso de Daniel, é o terceiro ano do reinado de Joaquim, né? Daniel e seus amigos foram levados cativos durante o verão de 605 a.C., provavelmente. Algum tempo entre a batalha de Carquemes e o retorno de Nabucodonosor à Babilônia para receber a sua coroa. Uma referência disso está lá em Jeremias, capítulo 46, verso 2, que diz assim: a respeito do Egito, contra o exército do faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Então foi um pouco antes desse período aqui, para a gente ver, né, o terceiro ano do reinado de Joaquim, que ele fala do quarto, enfim. Os amigos aqui que eu li, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram judeus. Esses nomes eram nomes babilônicos, que muitas vezes era um período que alguns chamam de aculturação, período de tirar a cultura do povo dominado. Então isso acontecia às vezes trocando o nome do povo, porque muitas vezes o nome do povo trazia referências à sua cultura, às divindades que aquele povo tinha alguma relação. E em Israel, muitos nomes tinha, a gente, o pastor também pregou aqui recente, no domingo passado, falando sobre os nomes dos filhos de Isaías, né, que eram pregações para o povo, né, mas não chegava a ser aqueles nomes, né, mas normalmente o povo trazia nomes que tinham referência a Deus, a alguma coisa que Deus fez, a grandeza de Deus. Então, detalhe, né, Sadraque é Ananias. A gente vê lá isso, Daniel capítulo 1, 6 e 7, a gente vê o nome deles e em qual foram trocados o nome deles, né? Ananias é Sadraque, né? Mesaque é Misael e Abidnego é Azarias. O nome deles, em judaico, assim, realmente na expressão judaica, eles têm uma referência assim: Ananias dizia Jeová é gracioso. Misael, quem é o Deus, quem Deus é, né? Ou quem é como Deus, algo assim. E Azarias
Jeová tem ajudado. Daniel Deus é meu juiz. Normalmente esses são os nomes. Quem é o que Deus é? É o nome de Misael, né? Quem é o que Deus é? É o de Misael. Mas os nomes deles em babilônico, né, na cultura babilônica, Sadraque é uma alteração do nome de Marduk, que era uma divindade babilônica. Mesaque a gente não tem uma certeza muito forte, por isso que eu não coloquei aqui. Abidnego é o servo de Nebo, a divindade Nebo, que é um tipo de divindade babilônica. Então, muitas vezes, esses nomes, acontecia que eles traziam uma referência a outras divindades, como estou citando aqui, justamente com um processo de transformar a cabeça daqueles que foram tirados da sua nação para ser inclusos naquela. Então, isso aconteceu com os amigos de Daniel. E Daniel, o nome de Daniel era Belsazar, né? É o nome que foi dado a ele, que é uma referência a Belt, protege o rei, que é uma divindade invocada por Bel. O rei Nabucodonosor foi um rei muito poderoso e reinou 43 anos, certo? Capítulo 1, Daniel, a gente tem esse período que Daniel vem, né, de Israel para Babilônia, a gente tem a troca dos nomes, e a gente já começa a ver a fidelidade de Daniel no capítulo 1 dos seus amigos. A gente vê a questão das comidas, que era uma lei que Deus tinha ordenado a Israel para não comer todo tipo de alimento. Então, quando ele rejeita as iguarias do rei, que eram as comidas da própria mesa do rei, ele estava rejeitando porque ele sabia que aquelas comidas do rei ali tinham alimentos que feriam aquilo que Deus tinha dito para que Israel não comesse, porque eram as leis dietéticas, ou leis relacionadas, como eu disse, à dieta. Então, haviam leis ali, lá em Levítico, a gente vê muitas delas, que Israel não poderia comer, com uma forma também de obediência a Deus e santidade. E lá, Daniel diz, o texto diz, né, que Daniel resolveu, né, firmemente no coração, né, para não se contaminar. E Daniel ali tenta ser fiel e busca ser fiel a Deus. E ele e seus amigos não comem as iguarias do rei. Diz que Deus abençoa lá e Daniel fica mais forte, né, e mais belo do que todos os outros homens, né, apesar de comer. Os outros estavam comendo tudo que a mesa do rei dispunha e Daniel estava comendo legumes e água. E assim mesmo assim Daniel ficou ainda mais forte, mais belo, né, mais aparentemente mais saudável, né, a aparência dele. E ele, por ter firmado ser firme. No capítulo 2, nós vemos Nabucodonosor sonhando, tendo um sonho muito louco, estrondoso. E ele não apenas mostra algo, pede algo difícil, ele pede algo impossível. Ele pede para que, no seu sonho, capítulo 2 é todo sobre esse sonho, que os magos lá, os sábios, né, e todos, não apenas revelem o sonho, ou digam a interpretação do sonho. Não era esse o grande problema. Esse também é um problema, claro, mas esse não era o pior, pelo que a gente lê assim, rapaz, isso aqui é possível. Ele queria que eles não só interpretassem o sonho, ele queria que eles dissessem o que ele sonhou. Ele não disse assim, olha, eu sonhei com isso aqui, me diz o que é. Não, eu quero que vocês digam o que eu sonhei ontem à noite. Digam detalhadamente como eu sonhei e depois digam o que significa. Isso era muito impossível. Então ninguém conseguia, e ele com muita raiva tentou matar todo mundo, né? E aí Daniel é informado, Daniel ora a Deus sobre isso, e Deus revela. E ele não só ora só, ele também pede para os seus amigos, esses 3 amigos orarem junto com ele. E Deus revela. E Daniel engrandece o Senhor. E ele tem uma oração linda de Daniel no capítulo 2, falando sobre a soberania de Deus, sobre o cuidado de Deus e tudo. E depois disso, Daniel revela o sonho e Daniel exalta Deus. Você vai ver lá no finalzinho, ele diz, realmente nem homem podia não, mas existe um Deus no céu que faz isso, que pode fazer isso. Né? Ele que me capacitou, ele que me deu essa revelação. Né? Daniel aponta para o Senhor. Ele mostra Deus como este que faz, né? Então Daniel já vem testemunhando do Senhor para Nabucodonosor desde o capítulo 2. E Nabucodonosor, no final do capítulo, ele meio que reconhece, né? Parece que não muito, porque no capítulo 3 ele faz isso aqui, mas ele parece que reconhece, rapaz, ele exalta, ele tenta exaltar Daniel, mas também exalta o Deus de Daniel que revelou aquilo, certo? No final do capítulo ele faz isso. E aqui no capítulo 3, a gente chegou nesse momento, aproximadamente 19 anos. Alguns vão datar do capítulo 2 para o capítulo 3. Alguns acreditam que seja provavelmente esse período de um capítulo para o outro. E alguns têm uma referência de uma vitória, né?
uma vitória que Nabucodonosor teve contra a Síria. E alguns estudiosos creem que essa estátua ele ergueu justamente para celebrar essa grandeza dele, essa vitória que ele teve contra a Síria 19 anos depois do capítulo 2, depois do sonho dele. E aqui nós chegamos no texto, onde nós temos uma estátua, uma imagem. E vamos para o capítulo 1, que a gente vai, eu li no capítulo 14, fala que tinha que se dobrar. E aí a gente vai ver um pouco no capítulo 1, só no versículo 1 mesmo. Capítulo 3, versículo 1, que vai mostrar justamente essa imagem. Olha o que aqui diz. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-se do campo de Dura, na província da Babilônia. É uma coisa absurda. 60 côvados, é aproximadamente 27 metros. E 6, ou seja, ela é 10 vezes maior do que a sua largura. É quase um obelisco, uma coisa fina, assim, enorme. E é uma imagem. A ideia de ser imagem mostra que tinha uma caricatura nela. Ela não é um objeto, como o obelisco. Ela realmente é uma imagem que tem alguma caricatura nela. Alguns dizem que, aí tem um debate em se era a imagem do próprio Nabucodonosor ou de alguma divindade que ele adorava. Então, alguns entram em debate sobre se era dele mesmo, ou de algum deus a que ele servia, tinha algumas divindades que ele adorava, né, e tudo, mas vou mostrar aqui que eu tendo a pensar que é dele mesmo, porque ele tinha uma prepotência muito grande, e muitas vezes ele tinha uma referência quase como se fosse um deus, né, tendo o confronto dele aqui com os 3 amigos. Então, ele ergueu essa grande estátua, né, de ouro, provavelmente não era ouro maciço, podia ser folheada de ouro, certo? Não era, eu creio que não era de ouro, provavelmente não seja de ouro maciço. E ele reúne, no capítulo 2, ele diz assim, capítulo 2 e 3, versículo 2 e 3, diz assim: então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governantes, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governantes, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E aí ele vai falar isso no versículo 4 ao 7, que vai tocar um instrumento, certo? Ele vai trocar uma orquestra aí, né? Muitos instrumentos, né? E essas orquestras, a gente leu no versículo 15, né? Que ele, quando tocar esses instrumentos, vocês vão se dobrar diante da estátua, né? Ele fala para os amigos de Daniel. E eles não dobram, né? Não vão fazer isso. Então ele mandava quando tocasse os instrumentos, essas autoridades, esses governantes, esses homens de poder na Babilônia, todos deveriam se prostrar à estátua que Daniel, ou que os amigos de Daniel também teriam que se prostrar a essa estátua que Nabucodonosor ergueu. E a gente começa a entrar no nosso texto agora, e esse é o contexto. Um contexto onde um rei, um imperador, não um imperador qualquer, mas um imperador muito poderoso. Talvez a gente não tenha uma referência de um rei como Nabucodonosor hoje. Pode ter países poderosos, mas existe toda uma globalização, né, toda uma questão de respeito às nações, mas aqui não. Era um imperador que dominava, ele conquistou quase todo o mundo conhecido antigo. Era um rei muito poderoso, ele conquistou muita coisa. Ele dominava e tinha as nações subjugadas a ele. Era um rei muito poderoso. E ele mandou que os seus governantes, provavelmente havia uma relação política aqui, portanto que ele só convoca autoridades para mostrar o seu poder e a sua autoridade. E todos devem se prostrar. E aí a gente percebe, lá um pouco na frente, né, tem alguns que percebem que 3 homens, provavelmente pessoas com inveja, alguma coisa desses, dos 3 amigos de Daniel e de Daniel, alguns podem perguntar, cadê Daniel que não está aí, né? Provavelmente Daniel podia estar viajando para alguma coisa, ou o próprio Nabucodonosor tentou, devido ao capítulo 2, né, tudo aquilo que aconteceu, ele pode ter tentado proteger Daniel e ter isentado Daniel, não chamado Daniel nessa convocação, né, para justamente não ter algum tipo de... ele já tinha acontecido no capítulo 2, né, pode ser que ele tenha deixado isso. Isso pode ser uma forma de a gente pensar por que Daniel não estaria aqui, entre esses, né. Então, nós temos essas relações e a gente vê no capítulo 3 aqui que os amigos de Daniel são chamados, ordenados a adorar a imagem que Nabucodonosor criou. E claramente esses 3 homens manifestam
uma posição de firmeza. Eles testemunham do Deus a quem eles servem. Vamos ler novamente o versículo 14 e 15. Diz assim, versículo 14 e 15. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, e da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa afirmação de Nabucodonosor, e eu quero já desde agora trazer uma aplicação para nós desse texto, dessa passagem que li aqui. Eu queria pegar 3 pontos para o sermão desta noite, certo? O primeiro é que o mundo, ele quer adoração. O mundo, o sistema mundo, ele quer adoração. Ele quer servos, ele quer adeptos. O segundo é que a nossa fé é uma fé exclusiva. É uma fé que não negocia princípios com outros valores, outras. Não, ela é exclusiva. Ela serve somente a um Deus. E ela é para um Deus trino, somente. Não existe negociação da nossa fé com outras fé. O terceiro e último ponto é que o nosso Deus, ele cuida dos fiéis, dos seus servos fiéis, dos que testemunham fielmente. Nós temos esses 3 pontos. Por quê? O primeiro ponto, Nabucodonosor, ele faz uma ordem. Ele é um rei poderoso, conquistador, e ordena. Provavelmente todo mundo tinha medo de Nabucodonosor. Era um cara bem esquentado, pelo que você lê algumas ações dele. Por exemplo, capítulo 2, ele pediu para alguém dizer o que ele tinha sonhado, e só porque os caras não, realmente é uma coisa impossível, não tinham como dizer o que ele tinha sonhado, ele mandou matar todo mundo. Mata aí todos os sábios, pode matar. É um cara que parece que era um pavio curto. É um cara que não tinha muito negócio com ele. Então, Nabucodonosor parece ser esse tipo de pessoa. Aqui, novamente, ele ordena que todos adorem, senão ele joga na fornalha. E parece ser uma coisa que ele gosta, essa fornalha. Lá em Jeremias também, capítulo 29, versículo 22, tem uma referência de ele queimando uns reis de Israel. Provavelmente seja nesse tipo de fornalha aqui. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 22. Eu vou ler aqui para os irmãos. E todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, tomaram deles uma maldição, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Certo? 2 referências, 2 reis que ele assou no fogo. Deve ser, provavelmente seja essa fornalha aqui que ele devia já usar como um tipo de, provavelmente, né? Que ele assou 2 reis de Israel aí no fogo, então era um homem que tinha um pavio curto, queimava o pessoal. Então, ele ordena isso. E é sutil. Nabucodonosor parece muitas vezes o mundo que nos cerca. E eu quero dizer isso um pouco. Que essa é a aplicação que eu faço. Nabucodonosor aqui é realmente o imperador daquele que governa e que dita as regras ali. Ele é como se fosse realmente um representante do mundo ali. Porque ele que faz acontecer. Nosso mundo, no sistema do mundo que vivemos, existem muitas doutrinas, ideologias, valores que não são de acordo com a palavra de Deus. A gente pode pensar num sistema de idolatria, realmente um sistema idólatra no sentido mais amplo de estátuas, pagão, né? E realmente existe também esse tipo de idolatria. Mas existe uma idolatria mais sutil, a idolatria do coração, como diz Calvino, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, essa doutrina do coração, essas coisas, esses ídolos do coração. Então, muitas vezes, não é o ídolo físico, visível, mas o ídolo que está interno. Que são até coisas, às vezes, boas. Tem coisas que são ruins, mas coisas até boas. Coisas que não são ruins em si, mas colocadas em locais que não deveriam estar, e aí eles acabam se tornando ruins, pecaminosos. E muitas vezes, e aqui já falando das ruins, que o mundo que nos cerca, aplicando para essas, quer que nós também sirvamos ou sejamos adeptos, dobremos nossos joelhos diante de certas posições ou doutrinas, pensamentos que não são de acordo com a palavra de Deus, muitas vezes é como Nabucodonosor.
Seja aborto, seja doutrinas de cunho mais relativista, né? Tudo é verdade, todos os caminhos levam a Deus, seja qual for as linhas que vão sendo trilhadas, que o mundo prega, que o mundo diz que é verdade, que o mundo diz, não, você tem que aceitar. Muitas vezes, eles não querem que você deixe o Deus da Bíblia. Eles não exigem uma não fé no Deus das Escrituras, em Jesus Cristo. Eles não pedem para você negar Cristo. Muitas vezes só querem que vocês vão para mais um... Só aceitem eles. Pode ficar com Jesus. Pode ficar com Cristo. Mas também aceita, gente. Também faz isso aqui. Seja nosso adepto. Seja um crente também na nossa convicção. É o que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor, no momento, pede para os 3 amigos negarem de forma... neguem o Deus de Israel. Neguem o Deus de Israel e adorem somente a minha estátua. Neguem ao Deus de vocês e só adorem aos meus deuses. Numa cultura politeísta, normalmente a maioria desses caras de outras províncias, né, tinha outras culturas, é só mais um Deus, é só mais um para adorar. Então ele não pede isso direto para eles, certo? Mas ao pedir o que ele pede aqui, de prostrar o joelho, claramente era uma negação e uma recusa ao Deus de Israel. Se vocês lerem, nós lemos aqui, né? Vou ler aqui para os irmãos, lá em Êxodo capítulo 20, verso 3, que é o primeiro mandamento do decálogo, diz assim: não terás outros deuses diante de ti. É o primeiro decálogo, a primeira declaração do decálogo. Não terá outros deuses diante de ti. A ordem, o pedido de Nabucodonosor claramente quebra o mandamento da lei de Deus. E eles sabiam, eram homens que conheciam as Escrituras. E eles não podiam abrir mão, negociar aquilo que as Escrituras, aquilo que a palavra de Deus dizia. Então eles negam diante de Nabucodonosor a fidelidade à imagem que ele pede. Por quê? Porque esses homens preferiram ficar firmes e fiéis ao Deus da Bíblia, às suas convicções na palavra, do que ceder a pressões externas que podiam até matá-los. Sigamos. Versículo 16, 18, que para mim é o ponto alto do texto. Ele diz assim, que é uma declaração linda. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem sirvamos, que quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Percebe? Nabucodonosor pede algo que quebrava a lei de Deus. Era algo que ia contra a palavra de Deus. Ele não pediu exclusividade. Ele pediu a dobrar, só dobra o joelho ali, né, e dá certo. Né? Ele deu uma segunda chance para eles. Ele já tinha dito que ia matar quem não fizesse, um pouco antes de vocês lerem. Mas eles não fizeram, ele deu uma segunda chance. Ele fala de novo para estes. Diz, olha, mais uma chance, hein? Vai lá e faz para a gente não precisar jogar vocês na fornalha. Mas mesmo assim eles ficam firmes. Por quê? Porque é como a gente vê realmente aplicando para nós, irmãos. Muitas vezes o que nós convivemos neste mundo não pede uma exclusividade. Ele não pode crer em Jesus, pode crer na Bíblia. Pode crer, alguns, né? Não todos. Alguns querem exclusividade, mas muitos não pedem. Pode continuar crendo em Jesus, mas também pensa nisso aqui, crê nisso aqui, pregue nisso aqui, aceita isso aqui, concorda com isso aqui também. Pode crer em Jesus, mas crê em Jesus e crê nisso aqui também. Crê em Jesus e crê nessa outra coisa. Crê em Jesus e crê nesse outro sistema. Pode ser aborto, pode ser legação das drogas, pode ser o que for, irmãos. Relativismo. São contra a palavra de Deus, são contra o evangelho de Cristo, são contra os princípios do Deus da Bíblia. Não importa o que seja, ele deve ser rejeitado porque é contra aquilo que Deus tem dito que não é para fazer. Biblicamente falando, é isso que um crente tem que fazer. Esse é um testemunho de fé, que mesmo diante de uma pressão externa, de morte, eles não negaram a sua fé. Assim nós, aplicando no nosso contexto, que talvez não tenha um governante, botando a faca do nosso pescoço, dizendo assim, nega, ou então adora isso aqui, senão tu morre. Não tem isso. Mas existem
várias outras coisas, irmãos, que nos pressionam, que querem nos tirar das nossas zonas de conforto, porque tira da zona de conforto. Você está num canto. Eles aqui eram homens de autoridade, não eram uns homens, eram homens que estavam em posição de governância, de autoridade no governo da Babilônia. E esses homens estavam em conforto. E aí tem uma relação dessa, né, de adorar outra coisa que não é o Deus de Israel, e quebra o mandamento de Deus. Se eles fazem o que Nabucodonosor pede, acabou. Não tinha mais perigo de morte. Passavam ilesos, ficariam tranquilos, sem conflito, sem problema, sem nenhum tipo de atrito com o imperador poderoso como este era. E muitas vezes acontece parecido. Querem que nós aceitemos certas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas para justamente só o quê? Ficar confortável. Porque se você disser não concordo, cria atrito. Você fica mal visto. Você é excluído de certos meios, de certos ambientes. Certas conversas não me chamam mais. Esse cara é muito retrógrado. Ele pensa assim. Ele não concorda com essa posição. Como assim? Você não concorda com isso? Estamos no século XXI. Você não sabia que nós estamos no século XXI? Você ainda não pensa assim? Porque a palavra de Deus é mais importante. Ela é a autoridade sobre nossas vidas. Ela tem um pré-requisito divino, porque o próprio Deus deu a nós essa palavra. Esses homens não abriram mão da sua fé. E, mais impressionante, estes homens, eles falam que Deus pode livrar, mais uma vez dando testemunho de Deus, mas eu acho fantástico o versículo 17 e 18, que ele diz assim: e se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Ou seja, eu posso morrer. Você pode, meu Deus pode me livrar da tuas mãos, porque ele é todo poderoso. Eu sei que ele pode. Mas se ele não quiser e eu morrer, ainda assim, eu não vou servir essa imagem, eu não vou desobedecer. Eu serei fiel, como a gente cantou no último hino, né? Serei fiel até a morte. Até a morte. Porque vale a pena, porque esse é a minha vocação. Eu fui chamado por Cristo para ser servo de Cristo, fui chamado para ser um crente. É assim que nós devemos viver. É um testemunho de fé, ativo, forte, que vai, muitas vezes, tirar cada um de nós da nossa zona de conforto. E eu quero que a gente olhe um outro aspecto, que é um aspecto interno. Eu falei do aspecto externo, uma pressão externa, algo que ele tenta lhe forçar, algo que tenta lhe colocar para a direita, para a esquerda, para trás, para lhe distanciar do ambiente público, porque você não pensa como eles, ou não pensa como X ou Y. Você é colocado de lado. Uma pressão, você pensa assim, esse cara não recebe tal emprego, ou então não recebe tal promoção porque ele tem esse pensamento. E a gente não concorda com isso aqui, a gente pensa diferente. E assim você vai vivendo várias coisas que pressionam você até que você ceda em certos aspectos para se encaixar, para ser mais confortável em certos ambientes. Mas existe uma pressão interna, algo do coração, que isso é nosso, é a nossa luta contra o nosso pecado, contra o nosso velho eu, contra a nossa carne, que também nos pressiona para que nós venhamos a desobedecer a palavra de Deus em muitos aspectos, para que tenhamos certos benefícios esses que podem ser os mais diversos, uma felicidade minha, pessoal, uma realização, algo que eu queria muito, e internamente eu tenho esse desejo, isso me consome, pecado. E aí eu vejo uma oportunidade. Exemplo, relacionamento com descrente. A pessoa tem um sonho de ter uma família. Está na igreja, não conseguiu ainda ninguém, está passando tempo, rapaz, abraçou um descrente, deu bola, se relaciona. Irmãos, pecado. É uma pressão interna. Você vai se relacionar com o inimigo de Deus, porque um cara que não tem Jesus, ele é isso. Ele é inimigo de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus, pois crê em Jesus e se arrependa dos seus pecados. Aí você deixa de ser inimigo de Deus. Mas até lá, você é inimigo de Deus. Não importa as suas boas ações, não importa se você é um excelente cidadão, se paga suas contas, se você é o cara mais legal do mundo na sociedade. Não tem Cristo, você está perdido. Essa é a realidade.
E essa realidade, isso muitas vezes força a gente internamente. São pressões do velho homem, a carne, o velho eu, lutando, nos pressionando para aceitar e fazer coisas que não agradam a Deus. E essa pressão não é mais externa, é uma pressão interna do meu coração e do seu coração. No caso de Daniel, ou dos seus amigos, era uma pressão externa. A gente não vai ter muito, podia ter, eles não mostraram nenhum tipo de balançar, né? Eles foram, assim, cara, falou, não vamos não. Eles nem, o texto não mostra nenhum tipo de pé atrás deles. Eles adoram, não adoram não. Deus pode me livrar das tuas mãos, se não livrar a gente morre, mas não adora a tua imagem não, porque somos fiéis a Deus, né? Eles não titubeam. Mas eu também quero aplicar para essa realidade interna, porque isso também existe em cada um de nós, algo que nos é a luta. Vocês nunca passaram por isso? Uma coisa que você fica que eu não, às vezes uma raiva que você tem que falar uma coisa, eu não vou falar. E aí fica aquela coisa, chega, começa a fazer o coração a gente apertar, se eu falo, não falo, meu Deus e tal. Fica uma crise existencial na nossa cabeça, na minha cabeça eu fico, aí eu olho, eu leio a palavra, rapaz, como é que eu faço? E aí você fica nessa luta, pressionando, é o velho homem pressionando para dizer coisas que não deveria dizer, ou fazer coisas que não deveria fazer. Muitas vezes, irmãos, as nossas lutas são essas lutas. A gente tem que testemunhar de Deus ao mundo e dizer não à adoração a outros deuses e não a outros ídolos, sejam eles qual forem. Ideias, pensamentos, como se tem alguns aqui, pode ser pecados internos que muitas vezes querem fazer ídolos no seu coração, coisas boas até como eu citei, mas de alguma forma acabam gerando pecado, criando ou sendo coisas pecaminosas, porque não eram em si. Mas você colocou ela onde não deveriam colocar. E elas começam a governar e controlar a sua vida. E você se dobra diante delas. Cuidado para que isso não faça cada um de nós andarmos em desacordo com a palavra e com a vontade de Deus. A resposta dos três jovens é fantástica. Eles não apenas recusam a segunda chance de Nabucodonosor, eles testemunham sobre o Deus de Israel. Isso é visto normalmente no capítulo 2, no capítulo 4, a gente sempre vê tanto Daniel quanto seus amigos, nos momentos mais oportunos, testemunhando do Deus de Israel, falando para Nabucodonosor, para qualquer outro rei, do Deus Todo-Poderoso, que era o Deus que eles serviam, que era o nosso Deus. Então, esse poder de livrá-los, e é fantástico, porque a gente sabe o final da história, porque a gente lê, né? A gente lê o final da história. Esses homens testemunham sem saber o final da história. Eles não sabiam que iam ser livres da fornalha, não. Eles não sabiam disso, não. Quem sabe somos nós, que estamos muito tempo depois, e aí o texto está aqui escrito. Foram livres e tal. Mas os homens realmente estavam dispostos a morrer. Irmãos, esse é um testemunho fiel. E é isso que a fé em Deus é. Uma fé exclusiva. Ela não negocia valores. Existem coisas, sim, que a gente consegue se alinhar, se comunicar. A fé cristã realmente é uma fé que pode se ter suas aculturações, ou ela é acultural em muitos aspectos, e atemporal, ela não tem prisões, né? Só dessa cultura. Não, a gente prega o evangelho, como a gente vê missionários aqui na África, na Angola, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, hoje, há 100 anos atrás, daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, a gente não tem esses problemas, porque a fé cristã realmente é uma fé que consegue, ali com seus valores e princípios, se estabelecer nas culturas. Mas ela também tem um aspecto profético, um aspecto que ela não negocia valores, um aspecto que ela denuncia o erro e denuncia o pecado, porque ela tem valores e princípios eternos, uma moral estabelecida, bíblica, por Deus, que é atemporal também. Então, isso era pecado há 100 anos, hoje não é mais. Não. Se a Bíblia diz que a idolatria é pecado, ela vai ser pecado hoje, daqui a 1000 anos, 1000 anos para trás, ela é pecado sempre, é idolatria. Não importa. Não, porque idolatria foi só no tempo de Jesus. Não, só no tempo de Isaías era pecado. Não. Ela vai continuar sendo pecado daqui a 1000 anos, se Jesus não voltar ainda. 300 anos, não importa. Ela continua sendo pecado. E assim outras realidades, que as escrituras dizem claramente que são pecado, elas vão continuar sendo pecado. E Deus diz que não aceita ser adorado por outros deuses, ou não aceita que seus servos adorem outros deuses. Ele é o único Deus que deve ser adorado. E isso vai ser verdade hoje, amanhã e sempre. Isso é pecado. Isso não é negociável. Assassinato é crime e pecado. Isso não é negociável. O casamento é heterossexual. Isso não é negociável. Não importa o que digam. Não importa o que falem. O casamento ele é monogâmico e heterossexual. Esse é o casamento bíblico.
Está lá os textos, no Antigo e Novo Testamento. Jesus reafirmando isso lá no Novo Testamento. Paulo fala novamente lá na frente também. Inegociável. Ah, mas inegociável. Mas só que não dá, irmãos. Ou vocês servem a Deus ou servem ao mundo. Não dá. Ou agrada um ou agrada outro. A gente não é politeísta. É o valor bíblico. Esse testemunho de fé, ele é firme. Esses homens estavam dispostos a perder a vida. E esse testemunho de fé é passado no Novo Testamento. A gente vê essa mesma fé nos apóstolos. A gente está vendo toda manhã aqui quem? O pastor Volando pregando em Atos. Fantástico. Vocês lembram o que aconteceu com Estevão? Foi uma pregação recente? Não esse Estevão, mas Estevão da história bíblica. Ou seja, martirizado. Foi morto. E não abriu mão da sua fé. Os apóstolos, maioria, martirizados. A gente vê a história da igreja, né? A maioria morreram. A gente só tem relato que João foi o que morreu, não chegou a morrer de mártir, né? Morreu de idade, casos naturais. Então, a gente vê isso. Homens que não abriam mão. Atos, a gente vê muito. Rapaz, os apóstolos lá no comecinho, o pastor já pregou sobre esse texto, eles foram açoitados. E eles saíram e louvaram a Deus, porque foram dignos de sofrer por aquele nome, pela causa de Jesus. E depois eles foram novamente pregar o evangelho. Apanharam, depois estavam lá pregando o evangelho de novo. Essa fé. Imagina se eles quiseram conforto. Não, vamos pregar mais não, porque aí se a gente não prega, a gente não apanha. A gente prega, a gente não morre. A gente não prega, pronto, aí não prega, aí vamos se esconder. Não. É testemunho de fé. Isso é inegociável. O Senhor Deus mandou a gente pregar o evangelho. Ide. Isso é inegociável. Rapaz, não vamos pregar, não? Não tem como não pregar. É a nossa missão. A igreja é missional, ela tem que ir, ela tem que pregar, ela tem que falar aos perdidos. Faz parte da nossa vocação como crentes. É igual falando para a mocidade ontem, nossa vocação de crente é ser santo. Não, eu sou crente, mas não sou santo. Vixe, aí uma coisa não dá sem a outra. Somos em santificação, verdade, mas já fomos separados, já fomos comprados, já somos santos porque Deus nos comprou. Enfim, então, esse testemunho de fé, ele é exemplo para nós. Não devemos negociar nossa fé e nossos valores. Não devemos abrir mão daquilo que Deus nos ensina e quer de nós. Isso é tanto do Antigo Testamento como no Novo. Eu citei aqui os apóstolos porque a gente vê isso muito nos apóstolos. Você vê a fé de Paulo, você vê a fé de Pedro, você vê esses homens que morreram pela causa do evangelho, homens que foram presos, apedrejados, açoitados, e não abriam mão de viver o evangelho de Jesus, não abriam mão de pregar a verdade de Deus. Essa é a nossa fé. É a fé raizada nas Escrituras. É a fé bíblica. Pelo tempo, eu não vou ler o resto da história, que eu li no começo. Mas a gente vê o livramento que Deus fez entre esses 3 jovens em Nabucodonosor, né? Livrando ele das mãos de Nabucodonosor. Lá Deus os livrou. Deus preservou, cuidou dos servos fiéis. Ah, Bruno, então sempre que eu passar por uma situação de extrema perda ou perigo de morte, eu vou ser livre assim também? Não necessariamente, porque como eu disse, citei aqui algumas histórias dos apóstolos, né? E estes homens, eles não foram livres nessas situações. A maioria deles, a maioria dos apóstolos morreram. E outros mais, eu estou citando os apóstolos, mas se você pegar a história da igreja, tem muitos mártires, muitos crentes que foram mortos, né? Coliseu foi um banho de sangue, né? De cristãos. Então a gente vê muitos crentes morrendo, sendo fiéis até a morte. Né? E esses homens estavam dispostos, claramente, a também ser assim. E aí, Bruno, como é que Deus cuida de mim se eu ainda vou morrer? É porque muitas vezes, irmãos, o cuidado de Deus não está apenas em preservar a vida, mas o cuidado de Deus está em 2 coisas muito claras que eu entendo quando leio os textos tanto de Daniel, como também leio alguns textos dos apóstolos e tudo. Deus está cuidando de nós quando nos permite e nos preserva na fé. Irmãos, não se engane. Eu falo que existe um esforço nosso, existe uma ação nossa, sim, com certeza existe uma responsabilidade nossa de agir, de lutar, de conhecer as Escrituras, porque esses homens aqui conheciam a palavra de Deus, porque vocês têm que saber o que é que Deus quer de nós, para assim não rejeitar aquilo que o mundo está pedindo de nós. E entender, opa, isso aqui contradiz o que a palavra de Deus diz, então eu não vou querer. Você precisa conhecer as Escrituras para isso. E precisa ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Esses homens eram homens de oração.
Lá você vai um pouco mais na frente, capítulo 6, Daniel, né, tem um decreto lá de Ciro, né, que é não orar, né? Aí ele vai, abre a janela e ora a sua oração, de janela aberta e tudo. Ele não negociava. Eram homens de oração. Isso não estava aberta a negociação. Então, a gente precisa ter essa vida de oração. Certo? A gente precisa ter essa vida de comunhão. Esses homens, a gente precisa ter disso. Mas Deus, além de tudo isso, Deus, ainda assim, Ele é um Deus gracioso e é Ele quem nos sustenta na fé. Não é o meu braço, não é a minha força, não é a minha capacidade, é a graça dele. É Ele que tem sustentado todos os irmãos aqui. Aqueles que são crentes de Jesus estão aqui fiéis até hoje. É Deus que nos sustenta, irmãos. Deus nos preserva, Deus nos dá força, Deus é que nos dá graça de andar firmes e fiéis diariamente para Ele. Ou seja, eu não me afastei da fé, Bruno, eu não estou no mundão. É Deus que tem me sustentado, é Deus que tem nos sustentado. Se a salvação dependesse de nós, com certeza a gente perderia ela. Porque a gente é incapaz, a gente é limitado, a gente é pecador. Precisa de Deus. Estamos em santificação. Precisamos da ajuda de Deus. Então Deus cuida, preservando a nossa fé. E Deus cuida quando nos garante uma realidade eterna, uma vida eterna. E esse talvez seja um dos grandes perigos de um dos ídolos do mundo, o secularismo. Que, resumindo muito, eu quero dizer que é uma ideia bem materialista, né? Que como se só o mundo aqui existisse. E todo tipo de crença e valor eterno no que o Deus da Bíblia ensina, no mundo espiritual do Deus das Escrituras, uma crença num Deus, muitas vezes é rejeitado, ignorado, chacotado, não levado a sério. E isso se apresenta no nosso mundo de forma muito constante. E isso muitas vezes entra nas nossas vidas. Isso entra, muitas vezes, como a gente escolhe emprego. O pastor Londrina falou já algumas vezes isso aqui, eu estou só repetindo o que o pastor Londrina já falou. Que ele fala que muitas vezes a gente não escolhe muito emprego por vocação, às vezes, mas por dinheiro, só pelo dinheiro. Isso muitas vezes já é um princípio materialista, um princípio bem secular. A sua vocação. Não, tem vocação não, eu quero saber quem ganha mais, quem é que dá mais dinheiro, é o que eu quero. Então você não tem uma questão bem secular aí. Ou outras coisas como uma ideia mais ateísta, né? Você vive uma vida como se Deus não existisse. É como se Deus... Tudo é para a glória de Deus, mas eu estou no trabalho, eu faço tudo, menos pensar em Deus no meu trabalho, ou tentar ter uma motivação para o Senhor. Isso já é um princípio de uma ideia mais ateísta, materialista, secular, onde o mundo espiritual não é levado a sério. São deuses, são ídolos desse tempo que nos são apresentados, que nos são direcionados, que nos são diariamente mostrados a nós assim, dobrem-se diante deles, aceitem eles, vivam para eles, creiam neles. Mas a gente lê as Escrituras, não é por aí. A gente sabe que existe um Deus, e esse Deus tem padrões e valores, esse Deus tem princípios, tem lei, tem mandamento. Esse Deus tem nos ensinado como andar, como devemos servir a Ele e testemunhar dele ao mundo. Não negociar Ele. Amando Ele neste mundo, a gente precisa ser fiel. E aí eu quero encerrar com um texto que, ao ler esse texto, essa fé desses amigos, ela me lembra, sempre quando eu estou lendo, a máxima do primeiro grande mandamento, que está lá em Mateus capítulo 22, versículo 35 ao 38, nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando qual o primeiro e grande mandamento. Sempre quando eu leio esse texto, esses homens amaram a Deus mais do que as suas vidas. Esses homens estavam dispostos a morrer para que o nome de Deus fosse glorificado. Esses homens não negociaram a sua fé para ficar mais tranquilos na Babilônia ou ter sem confrontos, sem qualquer tipo de coisa. Não, eles quiseram encarar até a morte para ser fiel a Deus. Isso lembra a fé bíblica, a fé no nosso Senhor. É a fé que nós devemos ter no nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em capítulo 22, versículo 35 e 38, diz assim, do 35 ao 38. E um deles, intérprete da lei experimentado, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. É isso, irmãos. Amar a Deus é ser fiel a Ele, é ter a fé nele e não negociar esses valores. Porque sabemos que se negociarmos os valores da fé, nós vamos desagradar esse Deus, nós vamos desagradar o nosso Senhor Jesus Cristo, vamos desagradar ao Deus da Bíblia
nós não seremos mais fiéis. Vamos ser achados em falta, vamos estar pecando contra Deus. Então, irmãos, meu chamado a cada um de nós, a vocês e a mim também, é que venhamos a estudar as Escrituras, ter uma vida de oração e buscar neste mundo, que muitas vezes realmente tenta empurrar a fé cristã cada vez mais para o lado e ir contra aquilo que a Bíblia ensina, a gente ser fiel, a gente não negociar valores que não são negociáveis. E principalmente aquelas que são mais sutis, como eu citei, que é essa aí que pega muita gente. Tenham cuidado. O cara, não, eu sou crente, mas defende um princípio que às vezes é totalmente contrário às Escrituras. Pergunta, cheio de igreja aí, até se tem outro para a mocidade, um culto sendo divulgado, parece uma boate, fazendo uma propaganda que parece uma festa de show, de relacionamento, tipo, de ficar, coisa desse tipo, e chamando para o culto. Ou seja, pegando valores pecaminosos e tentando fazer isso para a igreja, porque achando que isso se combina com a fé cristã. Era melhor dizer que não era igreja, era uma boate, do que dizer que é igreja e praticar coisas pecaminosas, ou chamar coisas lasciviosas como se fosse igreja. Então, muitas vezes isso pega pessoas desprevenidas. Então, estuda a Bíblia, ore, busque a Deus para que não sejamos incoerentes e sejamos achados em falta, mas sejamos fiéis e firmes naquilo que Deus tem nos mostrado, ensinado e deixado na sua palavra. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa noite, que o Senhor possa diariamente nos abençoar e nos firmar na fé. Eu sei que muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, momentos que tanto externos quanto internos, no nosso coração, da nossa velha natureza, nossos pecados, essa luta diária que nós vivemos, da santificação. E buscamos, muitas vezes, te agradar, mas muitas vezes é difícil. As lutas são imensas e é também pressões externas, de locais em que convivemos, onde estamos, muitas vezes pressiona, muitas vezes nos chama para fazer coisas que não te agradam. Mas te peço, Senhor, assim como o Senhor foi com estes homens, assim como o Senhor foi com Daniel, assim como o Senhor foi com os santos fiéis do Antigo Testamento, assim como o Senhor é e foi com os santos fiéis da igreja, por favor, Senhor, nos ajuda a caminhar firmes no Senhor, a ter a fé bíblica, uma fé saudável, uma fé que testemunha de Ti para o mundo, uma fé que não negocia valores, uma fé que não abre mão daquilo que as Escrituras ensinam. Por favor, Senhor, nos ajuda a andar de acordo com a Tua palavra, nos ajuda a amar mais as Escrituras, nos ajuda a amar mais o Senhor. Muitas vezes pode ser falta de amor, falta de fé, mas te peço, Senhor, nos ajuda com a fé, nos ajuda com o amor, para que nós não venhamos negociar valores, negociar princípios, negociar aquilo que as Escrituras ensinam. Tão claro. Por favor, Senhor, ser conosco, ser com essa igreja, ser com cada um de nós. Nos abençoa, dá uma semana abençoada, uma semana sempre, Senhor, vivendo para Ti, nos fortalecendo, nos capacitando para ser cada dia mais uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja saudável, Senhor, para a glória e honra do Teu nome somente. Em nome de Jesus, amém. Amém.